e o envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao vivo conosco, o nosso colunista Mário Sabino, que traz hoje na coluna a situação da esposa de Moraes, Viviane Barsi de Moraes. Sabino, muito boa tarde. Já falamos aqui no Contexto hoje, né, sobre a divulgação das notas estranhíssimas do ministro Alexandre de Moraes e da Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro. E, claro, a gente vai ouvir a sua análise sobre isso, que não é só porque ela é esposa do Moraes, mas a gente precisa entender também esse contrato aí milionário, nunca antes visto, de 129 milhões de reais. Um contrato que ela disse ser de consultoria e a gente quer te ouvir sobre esse assunto. Bom, boa tarde, Nilo. Boa tarde a todos. Na verdade, eu escrevi sobre este contrato ontem, quando houve a divulgação da nota da doutora Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes. Bom, rapidamente, trata-se de repetir o que foi dito ontem, e não só por mim, não só no Metrópolis, mas em todos os jornais. A explicação é pífia, né? Na verdade, a explicação mostra que o valor desse contrato, 129 milhões de reais, é de fato inacreditável, inverossímil, em se tratando apenas de serviços advocatícios. Para vocês, só retomando aqui, para vocês terem ideia, a coisa mais relevante, aparentemente, a depender da listinha de tarefas que o escritório da mulher do ministro executou para o Banco Master, a coisa mais relevante foi ajudar a estruturar o departamento de compliance do banco, o que é, francamente, uma piada pronta, se tratando do Banco Master e do Daniel Vorkar. Pelas contas que eu fiz, se você for somar, igualando todas as tarefas entre reuniões, pareceres e ações que o escritório da Viviane Barsi de Moraes, nos quais ela trabalhou em relação ao MAS, nas reuniões que houve, nos pareceres que teriam sido emitidos, dados ao Banco Master, o valor unitário, o preço médio de cada um seria alguma coisa em torno de 600 mil reais, que é completamente fora do esquadro. Se você for contar pelas horas trabalhadas, que é a contabilidade normalmente utilizada pelos escritórios de advocacia, a Viviane de Moraes embolsou 50 milhões de reais a mais do que embolsaria se fosse um escritório grande, executando o mesmo tipo de serviço. Então, na verdade, não explica nada, muito pelo contrário, deixa ainda mais sob suspeita este contrato com o Banco Master no valor de 129 milhões de reais. Hoje eu comentei em relação ao mesmo assunto, ou seja, ao caso Master, a indignação demonstrada pelo decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, em relação ao vazamento das conversas íntimas entre o Vorcaro e a influencer que era sua namorada / noiva. O ministro ficou muito indignado, disse que isso transgredia as leis e a Constituição e que era mostra de uma barbárie institucional. Na minha opinião, barbárie institucional é a que é promovida pelo STF. Não que eu aprove o vazamento de conversas íntimas. Ele é condenável, né? Mas é preciso entender também o contexto desse vazamento. Esse vazamento, eu vou agora me deter sobre o vazamento especificamente. Quer dizer, as conversas íntimas, elas mostraram que o Vorcaro tinha uma relação muito próxima com personalidades no mundo político e empresarial, e mostra também como é que ele operava junto a gente poderosa. Era assunto também entre ele e a namorada. Fora que o aspecto ridículo disso tudo não deixa de ser uma vingança social, né, Nina?
e muitas vezes é o único tipo de pena que gente criminosa é submetida no Brasil. Mas, enfim, comentado isso, eu vou ao aspecto da barbárie institucional, essa expressão utilizada pelo decano. Volto a dizer que a barbárie institucional promovida pelo STF é muito maior, né? Basta ver que 2 ministros estão envolvidos no caso Márcio, né? E de uma maneira bastante, eu diria, bastante perigosa para eles. Você tem, como a gente sabe, já foi exaustivamente dito aqui, você tem o Dias Toffoli, era sócio oculto de uma empresa, sócio dos irmãos de uma empresa, e era dona do tal do Resort Taiaiá, que foi adquirido por um fundo ligado à teia de estelionatos do Vorcaro. Esse fundo tinha como único cotista o cunhado do Vorcaro, que era um operador do Vorcaro, que também está preso. E nesse processo de vendas e compras e aportes, tudo muito suspeito, né, a esse resort, suspeita-se que o ministro Dias Toffoli tenha levado 35 milhões de reais. E eu não vou aqui nem entrar no mérito de ele ser dono de um resort que vale centenas de milhões de reais com o salário que ele tem e não sendo de uma família rica. Bom, e o Toffoli, como todo mundo sabe, resolveu se apossar, se assenhorar do caso Master para que as investigações não andassem. E só saiu de lá, né, depois de uma sessão secreta, cujos diálogos foram vazados para a imprensa, muito possivelmente pelo assessor dele, como eu disse, enfim, está aí o Toffoli, que acabou sendo, os irmãos dele, né, acabaram se vendo livres de ter os sigilos quebrados por uma ação do Gilmar Mendes, que usou de um mandado que estava há 3 anos, fazia 3 anos que estava nos escaninhos do STF, que era relativo a outro assunto, né, para livrar os irmãos do Toffoli e o próprio Toffoli, né, de verem os seus sigilos quebrados pela CPI do crime organizado. Então, assim, veja, você tem não só a jurisprudência de ocasião, mas você também tem ritos processuais sendo violados por ministros do STF em espertezas combinadas com advogados, claramente, né, isso todo mundo sabe, todo mundo percebeu, né, para proteger colegas na corte. Aí você tem o Alexandre de Moraes, com toda a história do contrato da mulher, com os diálogos estarrecedores, né, com o Vorcaro no dia da primeira prisão do dono do Master. Ele tentou negar que fosse ele, mas veja, está provado que era ele pela perícia da PF, né, nos diálogos ali do WhatsApp, e ambos tentando esconder o que estavam conversando, porque usaram do artifício de fotos e mensagens temporárias, fotos de mensagens e mensagens temporárias. Você tem também o caso dos encontros do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, alguns deles revelados aqui pelo Metrópolis. Então, olha a barbárie institucional, isso é barbárie institucional, né? E eu completo ali no meu artigo a história do Flávio Dino, né, que mandou às favas a independência do Legislativo para impedir a quebra de sigilo do Lulinha, filho do presidente da República, certo? Que está envolvido no caso da roubança do INSS. Quer dizer, o Flávio Dino alega que o tipo de votação usado para quebrar o sigilo do Lulinha na CPMI do INSS, a votação em bloco, foi ilegal, quando na verdade é um expediente corriqueiro e ele sabe disso, porque ele foi parlamentar. Então, a barbárie institucional, ela é principalmente
promovida pelo STF. E uma notícia de hoje, que eu não sei se vocês comentaram aqui, Ney, que eu cito no meu artigo, que me pareceu muito, muito estranho, foi esse pedido de vista que o Moraes pediu numa ação da TV do Collor, ligada à família do Collor, em Alagoas, contra a Rede Globo. A Rede Globo não quis mais que essa TV fosse sua afiliada no Estado, preferiu uma concorrente. A TV do Collor entrou com uma ação contra a Rede Globo. A Rede Globo já estava ganhando por 3-0 a turma e o Alexandre de Moraes pede vista. Agora, veja, a Rede Globo é do mesmo grupo do jornal O Globo, que vem publicando notícias bastante candentes sobre o Alexandre de Moraes. Foi quem publicou a história do contrato 129 milhões do escritório da mulher do ministro, e também foi quem publicou a história dos diálogos entre o Vorcaro e o ministro no dia da primeira prisão do dono do Master. Fica muito difícil, né, Neila, você separar esse fato do pedido de vista feito pelo Moraes. Então, é uma situação que nós estamos vivendo de um muito preocupante, porque, veja, a mais alta cúpula, a cúpula do judiciário, a mais alta instância do judiciário, né, ela faz uso do seu poder, da sua influência, dos seus instrumentos, né, para esse tipo de coisa aqui que eu acabei de descrever. Não pode acontecer, né? Não pode acontecer. E aqui eu renovo o meu voto de confiança e o voto de confiança de milhões de cidadãos no ministro André Mendonça. Sinceramente, eu espero que ele leve mesmo essa investigação, ele é relator do caso Master, né, no STF, ele leve essa investigação às últimas consequências e com o apoio do presidente do STF, o Edson Fachin, que disse que as investigações ocorrerão até o final, doa a quem doer. Eu só espero que não doa na gente com o final que acabe na popular pizza, né, Neil? É o que a gente espera, é o que a gente está falando durante todo o programa, Sabino. Espero que não acabe na popular pizza e que o ministro André Mendonça, a gente está apostando todas as fichas, que o ministro André Mendonça, na sua relatoria, haja com mais firmeza e haja conforme a justiça. A real mesmo, Sabino, é que esse processo do Master sequer tinha que estar no Supremo Tribunal Federal, mas já que está, que seja tratado aí conforme tem que ser tratado na justiça. Ele subiu indevidamente, né? Mas diante hoje dos personagens envolvidos, que nós temos gente Sim. do Legislativo, né? Do Judiciário, né? Dificilmente isso deixaria o STF. E neste momento, se houver pontas muito importantes a serem enviadas pela primeira instância, eu espero que isso não aconteça, porque, na verdade, isso vai prejudicar a investigação, você vai diluir a investigação, e quando você dilui uma investigação, né, você propicia, você favorece a impunidade, né, a que pessoas se livrem. Então, é importante que isso permaneça, pelo menos neste momento, no momento mais difícil da investigação, que tudo permaneça sob o guarda-chuva do André Mendonça. E eu aqui tenho a informação, né, de que realmente o ministro André Mendonça está empenhado em ir até o final dessa investigação. Eu espero que isso não mude, mas ele está imbuído até de um espírito messiânico, né? Ele é muito religioso e ele está de fato imbuído de um espírito religioso. Ele está encarando isso como uma missão divina, né? Levar esse processo, essa investigação
até o final. E com o intuito de promover uma limpeza no STF. Veja, nós não podemos não ter um STF. Né? Ele é parte integrante da tríade de poderes da República e que são o sustentáculo do Estado de Direito, mas não contaminado da forma como está. Isso veja, isso é importante que nós tenhamos em mente também, que isso é resultado de um processo, né? Sim. Um processo que vem sendo gestado há pelo menos 7 anos, desde a instalação de ofício do inquérito das fake news. A partir dali, o STF perdeu qualquer freio. A Constituição deixou de ser freio, as leis deixaram de ser freio, e nós estamos assistindo a esse espetáculo degradante. A reputação do STF nunca esteve em ponto mais baixo. Mas é aquilo que sempre se diz, o fundo do poço no Brasil tem alçapão. Então a gente não sabe se a coisa pode ainda piorar. E certamente vai piorar se o STF continuar protegendo as suas laranjas podres. Certo? Vamos tentar recuperar os freios. Sabino, obrigada, muito obrigada pela análise. Coluna do Sabino no portal metrópolis.com. Obrigada e boa tarde. Obrigado, Nina. Boa tarde.